Revolucionando o conhecimento científico. Patrios. Patrios. Revolucionando conhecimento científico. Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Que bom ter a companhia de todos. Vamos mergulhar em alguns trechos de O Físico, do Noah Gordon. É uma janela, assim, fascinante para a medicina e para a vida no século XI. A gente separou uns excertos que, olha, pintam um quadro bem cru da época. A ideia é explorar juntos essas passagens, sabe, e tirar o que há de mais interessante sobre essa busca por conhecimento naquele mundo tão diferente. Exato. Vamos analisar o contexto social, as práticas médicas da época, tanto na Europa quanto na Pérsia, né? E a jornada, nossa, quase inacreditável desse jovem, o Robbie Call, que desafiou tudo para aprender a curar. É um vislumbre de um passado, assim, muito duro, mas também de uma sede de saber impressionante. Certo. Então, para começar, acho que um momento definidor é a morte da Agnes, a mãe do Robbie, durante o parto. A descrição é brutal, né? É, de fato. Bem, a gente vê ali uma parteira, talvez. Alcoolizada, falta de higiene básica, aquela sensação de impotência. Isso ilustra demais a precariedade da vida, né? Especialmente para as mulheres. E a natureza quase pública da morte naquela época, com aquela multidão toda olhando. Pois é, e logo depois da morte dela, quem entra em cena é a Corporação dos Carpinteiros. O que isso diz pra gente sobre a estrutura social daquele tempo? Olha, mostra muito o poder das guildas, né? Essas associações que, controlavam os ofícios, a vida urbana, mas também, por outro lado, revelam um certo isolamento da Agnes. Para ela ser instruída, talvez fosse vista com o pé atrás, sabe? Não totalmente integrada nessa estrutura rígida da comunidade. Entendi. Aí, órfão, o jovem Robbie acaba indo parar com o Barber, um barbeiro cirurgião itinerante. Ele parece uma figura complexa, né? Meio charlatão, meio mentor. E é uma representação muito interessante do nível básico da medicina popular da época. O barbeiro vende lá um elixir falso, o tal específico universal, mas, ao mesmo tempo, ele ensina para o Robbie habilidades reais, ainda que bem rudimentares. Extrair dente, fazer sangria, pequenas cirurgias e até uns truques para atrair cliente, né? Malabarismo e tal. É um aprendizado pragmático que nasce da necessidade ali de sobreviver, mas, claro, bem longe da ciência. E, em paralelo a isso, surge o dom do Robbie, aquela capacidade quase mística de sentir a morte iminente quando toca alguém. Como é que isso se encaixa na história dele? Esse elemento intuitivo, quase sobrenatural, cria um contraste fundamental com o conhecimento empírico e, às vezes, até enganoso do Barber. É isso que acende no Robbie a busca por um entendimento mais profundo, sabe? Uma insatisfação com os limites do que ele estava aprendendo. E essa busca ganha um foco muito claro quando ele vê um médico judeu, o Merlin, fazendo uma cirurgia de catarata. Algo assim impensável para o Barber. Nossa, e é o Merlin que aponta o caminho para a Pérsia, para a lendária escola de Ispahan, né? Liderada pelo grande Ibn Sina, que a gente conhece como Avicenna. Só que tinha uma barreira religiosa enorme, certo? Exatamente. A escola não aceitava cristãos. Isso força o Robbie a tomar uma decisão que basicamente define a vida dele. Se passar por judeu. Ele adota o nome Jesse Ben Benjamin. É um risco, assim, gigantesco, que obriga ele a mergulhar numa cultura nova, língua, religião, tudo em nome do conhecimento médico. Imagino. A chegada a Isfahan deve ter sido um choque cultural e intelectual tremendo para ele. Sem dúvida alguma. Ispahan, sob a influência do Ibn Sina, era o ápice do conhecimento médico mundial naquela época. As aulas de anatomia com dissecações, coisa proibida na Europa cristã, as discussões filosóficas, a própria existência de um hospital-escola, o Marsden, sabe? Um centro que integrava tratamento e ensino, era um universo completamente diferente da prática itinerante lá do Barber. E as descrições mostram o Ibn Sina como um mestre no diagnóstico, né? Usando métodos como a análise da urina, a palpação. Sim,
Métodos que, embora hoje possam parecer simples, eram um estado da arte naquele momento. Mas os excertos também mostram os limites, né, desse conhecimento. Por exemplo, a impotência diante da peste bubônica, a Morte Negra. Quer dizer, mesmo o maior centro de saber da época enfrentava desafios enormes. E tudo isso acontecendo num contexto de violência, guerras, intrigas políticas na corte do chá. O aprendizado não era numa torre de marfim, né? De jeito nenhum. Acontecia no meio do caos do mundo real. O que torna essa busca pela capacidade de curar, nesse cenário, ainda mais, sei lá, heróica, talvez até desesperada. Olhando para tudo isso, então, o que realmente se destaca para você nesses trechos que a gente comentou? Olha, eu acho que a gente vê um retrato muito poderoso da luta pelo conhecimento contra obstáculos, assim, imensos. Ignorância, superstição, as barreiras culturais, religiosas e o perigo físico constante. Mostra como o acesso ao saber era restrito e como a medicina estava ali num ponto de tensão entre as práticas empíricas, o charlatanismo e uma abordagem mais científica que estava surgindo, principalmente na Pérsia. Fica a pergunta, então, o que leva alguém a arriscar absolutamente tudo, identidade, segurança, a própria vida, por essa busca do conhecimento e pela capacidade de aliviar o sofrimento alheio? Essa é a questão central, né? Que ecoa através dos séculos. Qual é a força dessa motivação interna para aprender, para desafiar limites, mesmo quando o mundo todo parece jogar contra? É algo para se pensar. Um excelente ponto para a gente encerrar nossa reflexão. Muito obrigada pela companhia nesta análise e esperamos reencontrá-los em breve. Na sala de laboratório, luzes acendem, teorias novas descobertas em êxtase, mãos sujas de salvação, mentes brilhantes, conhecimento novo a cada dia, revolução científica mudando tudo. Inovações surgem, entendendo o mundo de partículas minúsculas a galáxias. Sabedoria cresce a cada instante. Eles não dormem em busca de soluções. Laboratórios abertos até o amanhecer. Acertos e erros, caminhos tortuosos, mas sempre avançando sem medo de tropeçar.